apresentar o primeiro case dessa tarde, chamamos ao palco então a senhora Andréa Silos, gerente comercial nacional de queijos do Grupo Pão de Açúcar. O tema é meio prato, meia mussarela. Essa combinação dá ou não dá resultado, Andréa? Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho sobre queijos, né? Bom, meio prato e meia mussarela, essa combinação dá resultado? A gente vai mostrar que o sortimento de queijos, né, essa categoria que cresce tanto, tem que ser bem maior do que isso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu estou há 10 anos no Grupo Pão de Açúcar, sempre na área comercial, há 2 anos na área de queijos e antes trabalhava na área de padaria. Então, assim, áreas muito gostosas, né, de se trabalhar. Eu particularmente adoro queijo, então é um prazer trabalhar nessa área. Eu trouxe algumas fotos de exposição, tá? Algumas fotos do Pão de Açúcar e também do Extra. Então, aqui, inclusive, da nosso parceiro tirolês, né? Uma exposição que a gente tem nas lojas. Tudo para mostrar, gente, o diferencial, o sortimento que a gente trabalha nessa categoria de queijos. Então, aqui uma mesa na entrada da loja, mais exposição, principalmente agora no inverno, né? Essa categoria cresce bastante. Precificação, cartazeamento. Aqui o balcão de queijos, resfriado, com uma variedade, bem colorido, né? Gorgonzola. Outro balcão de loja. Aqui já é o Extra, então a gente tem uma exposição, a gente vai falar um pouquinho da linha do Extra, que é uma linha um pouco menor, que é do Pão de Açúcar, mas que também a gente consegue trabalhar de uma forma bacana. O Extra também, parmesão. O balcão resfriado, com a variedade. Aqui as cunhas, o corte. E aí um pouquinho também algumas fotos do mercado, né, de viagens que a gente faz, internacionais, que mostram assim o enorme potencial que a gente tem nessa categoria. Então, se a gente olha a Europa, ou mesmo a Argentina e Uruguai, até pelo consumo de queijos, que aqui no Brasil é bem inferior, a gente tem um mundo pela frente. Então, essa categoria, ela está começando, está engateando, então a gente está investindo, a gente vê outras redes investindo, a indústria está investindo muito. E eu acho que por isso também que hoje tem um foco em queijos, né? O Pão de Açúcar está falando, a Tirolês vai falar, mostra um pouco esse ganho de participação e notoriedade que essa categoria vem conseguindo. Na França, olha que maravilha, uma visão bem artesanal, né? Como eles expõem os queijos. Aí, lá inclusive tem lojas que chamam fromageries, que são lojas só de queijo, né? Tão forte que é esse mercado, né? Que o atendente corta na hora os queijos. Uma exposição muito bacana. Alguns queijos bem diferentes, né? Já com... Né, a gente acha que está estragado, mas na verdade é um queijo que já está bastante maturado, que na verdade custa mais até, então tem um sortimento muito legal. Tá? Isso é só para a gente começar. Falando do Pão de Açúcar, então, hoje é a líder no segmento varejista, fechou 2010 com 36 bilhões em venda, tá? E com as aquisições são mais de 1.600 lojas. E o interessante é que é uma companhia multiformato, então a gente consegue trabalhar com os diversos tipos de público. Aí um pouquinho da missão e visão do grupo, né, que é garantir a melhor experiência de compra em cada uma das nossas lojas. E a nossa arquitetura de marcas, né, quando a gente fala varejo alimentar, a gente fala principalmente de Pão de Açúcar, do Extra hipermercado, do Extra supermercado, né, que as lojas que a gente ainda tem de compra e bem estão virando Extra supermercado. E aí tem o atacarejo, né, a farmácia, os postos, drogarias e a parte de eletro. Falando do
número de lojas, então o Extra, o hipermercado, são 110 lojas. Pão de Açúcar, 149 lojas. E Extra Supermercado, 100 lojas, por enquanto. Então esse é o universo todo o Brasil, tá? O grupo está em mais de 19 estados. E olhando a parte do varejo alimentar, então principalmente o Extra, o Pão de Açúcar, a gente tem a área comercial que dá todo o apoio com relação ao sortimento, com relação à mercadoria. E aí na área comercial a gente fala da responsabilidade do planejamento, da gestão da compra e da gestão de venda. E aí a gente fala da gestão de venda, da gestão de categoria, tá? Que no Pão de Açúcar está tudo na mesma área, na área comercial. Bom, na área comercial a gente tem diversas diretorias. Só para situar um pouquinho, a área de queijos está dentro de uma diretoria que chama Perecíveis Complementar, junto com algumas outras gerências. Então a gente tem uma gerência de iogurte e laticínios, manteiga, margarina. A gente tem especificamente a área de queijos, pela qual eu sou responsável. Tem a área de frios, depois uma outra gerência de congelados. É bem segmentado, até porque cada gerência cuida de toda a estratégia nacional. Então a gente cuida de todas essas lojas do Brasil, então é bastante trabalho, mas a gente consegue dar um foco bem específico na categoria, tá? Então tudo que é queijo está nessa gerência. E aí, quais são os objetivos da categoria de queijos, né? Então, a gente quer ser reconhecido, o Grupo Pão de Açúcar quer ser reconhecido como referência no varejo nacional e por que não, né, no varejo internacional. A gente quer aumentar o ticket médio dos clientes atuais, quer dizer, os clientes atuais têm que comprar, né? O nosso objetivo é que comprem mais queijos, e não só mussarela, o queijo prato, mas também comprem o gorgonzola, o parmesão. E também, além disso, os clientes que não compram, né, que passem a comprar. Então, é aumentar o ticket dos clientes atuais e ganhar novos clientes na categoria de queijos. Além disso, a gente quer desenvolver a categoria de queijos no Brasil, que é um pouco o que eu disse, o consumo é muito baixo. Então, a gente faz um trabalho junto com os fabricantes, com a indústria e tudo mais, para desenvolver a cultura de queijos, aumentar o consumo. Eu acho que isso a Rosana da Tirolês vai falar também, a questão do consumo, como a gente pode utilizar o queijo em várias refeições, por exemplo, né, em vários momentos do dia. Então, tem várias oportunidades. Além disso, a gente quer ter um sortimento amplo e variado. Em 2010, a gente fechou nessa categoria um crescimento, todas as lojas, de 12,5%, e mesmo as lojas, né, lojas comparáveis, de 10%. Então, foi um crescimento bom, né, que por grupo é variado, mas a gente considera um crescimento muito bom e que para esse ano a tendência é essa ou até um pouco superior. Entrando na questão da gestão de categorias, então a gente entra nos 4 P's: produto, preço, promoção e pontos de venda. Hoje, então, a gente combinou de falar um pouquinho de sortimento, né, desse primeiro P, que é o P de produto. E aí, para definir qual é o melhor sortimento para as nossas lojas, a gente considera 4 principais variáveis, que são os grupos, né, de produtos que a gente pode trabalhar, potencial, qual o posicionamento das nossas bandeiras da loja, qual a linha, né, dos fornecedores e qual é o perfil e o espaço que a gente tem nas lojas. Então, na verdade, a gente analisa essas 4 variáveis para montar meio que um grande mapa e tentar montar o melhor sortimento para cada loja. Não é nada muito fácil. Então, falando um pouquinho do primeiro grupo, da primeira variável, que é grupo de produtos, hoje no Pão de Açúcar a gente divide em mais ou menos 14 grupos, né, de queijos. Então, a gente tem a mussarela, o prato, a linha de frescos, queijos duros, queijos semiduros, né, aqui os amarelos, os queijos macios ou de mofo branco, que é entre o Brica e o Imbé, os queijos azuis,
queijos coalho, queijos de cabra, de búfala, de ovelha, queijo ralado, que a gente considera como um grupo à parte, os processados e os fondis, que são o sazonal, que é o sazonal. Então, assim, a gente vê que é muito além, né, de mussarela e queijo prato, assim, a gente tem muito potencial na categoria de queijos, no sortimento, que é bastante complexo e a gente tenta explorar nas lojas. E o destaque vai para os queijos especiais, como eu disse, e inclusive ano passado, né, nesses grupos, a gente teve um crescimento superior a 15%, então, na verdade, ele puxou essa média para cima, né? Porque assim, crescer na mussarela e no queijo prato é até mais difícil, né? A gente acaba fazendo bastante oferta, tal, mas é um mercado que já está bem maduro. Na verdade, o grande potencial está nos outros grupos, onde a gente tem os queijos duros, por exemplo, o parmesão crescendo mais de 20 no ano passado, e esse ano também está bem forte. Só que quando a gente olha a participação,